Bom dia, alunos e alunas do terceiro ano. Estamos aqui para a nossa aula da semana, né? Aula remota. Eu vou começar aqui compartilhando com vocês a tela da nossa aula e espero que vocês gostem da aula. Aproveitem o que nós temos aqui para vocês dessa vez, ok? Gente, eu vou começar com vocês colocando essa tela, chamando a atenção de vocês para as camadas da atmosfera, né? Então vejam só, gente, o que nós temos aqui? Nós temos um gráfico, né, uma espécie, uma figura, um gráfico que mostra as camadas da Terra, da estratosfera. Aqui nós temos mostrando aqui a biosfera, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, né? E em cada uma dessas partes nós temos a quantidade de quilômetros que fica da nossa superfície terrestre, né? 0 quilômetro, 18 quilômetros, 50 quilômetros, 80 quilômetros, 300 quilômetros, as temperaturas e o que transita nessas regiões, né? Aqui os aviões supersônicos, balões na faixa de 50 quilômetros, nuvens, o ar muito rarefeito, recebe e transmite onda de rádio nessa região da termosfera, né? O telescópio Hubble está na exosfera, né? Está a 300 quilômetros, os astronautas. Bom, aí eu pergunto para vocês, aonde que a gente normalmente encontra uma informação desse tipo, né? Onde que está, né? E é exatamente o nosso tema dessa semana. Então, eu chamo a atenção de vocês para que tipo de informação nós encontramos, né? Nosso artigo de divulgação científica, é a nossa matéria, nosso tema dessa semana, né? Nós teremos algumas aulas para tratar desse assunto, ok? Bom, a nossa equipe de língua portuguesa do terceiro ano, eu sou o professor Paulo, capitão PTTC, ok? Vamos lá então. Essa nossa aula é da base comum, ou seja, para todos os alunos do terceiro ano. A base comum é para todos, né? E aí nós dividimos os itinerários de carreiras militares, uma parte do terceiro ano, e a outra parte para o itinerário do CAMIL, de carreiras universitárias. Então, essa aula aqui é para a base comum, ou seja, todos os alunos. No nosso PED, Plano de Execução Didática, né? A nossa sequência didática número 3 é artigo de divulgação científica. Hoje a gente vai dar um pontapé, vamos dar um início nesse tema e depois continuamos nas próximas aulas. Os objetivos da aula: reconhecer os elementos de composição do artigo científico, seus mecanismos e estilos enunciativos utilizados na construção das ideias, né? Refletir, pensar, né, a partir da leitura de textos de divulgação científica, os parâmetros de comprovações e evidências que projetam a realidade, que relação tem com a nossa realidade, isso que está sendo publicado, ok? Nós vamos seguir esse roteiro, algumas orientações iniciais, comentários sobre aulas anteriores, desenvolvimento, nós vamos tratar do artigo de divulgação científica, linguagem, as características formal e estilística, ok? Vamos lá, então, gente. Nesse primeiro momento, orientações gerais, eu gostaria de colocar para vocês aqui o seguinte. Então, semanalmente, nós temos 3 aulas da base comum. Quem está indo no presencial está assistindo no colégio 2 aulas, né? E essa aqui, que é para todos no modo remoto. Então, os alunos do terceiro ano assistem em língua portuguesa durante a semana 3 aulas, que é da base comum, e mais uma do itinerário, que daí divide a turma. Então, essa aula aqui é a aula para todos, né? É a aula do remoto, porque todos estão no modo remoto. As próximas 2 aulas sobre esse tema, quem está indo no presencial vai assistir no colégio e quem está no remoto vai continuar assistindo aqui. Bom, eu queria comentar com vocês também que nós colocamos um questionário aqui nesse espaço, nesse bloco da base comum, um questionário sobre vanguardas europeias. A participação foi razoável, nós tivemos 37 alunos que fizeram o questionário, mas eu concito vocês a fazer o questionário. O questionário ele é um protótipo da prova, é um momento de vocês treinarem, não só recordando o assunto que foi estudado, né, reforçando o aprendizado,
mas também vocês vão se deparar com questões que vão aparecer na prova. Então, quando tiver questionário no bloco, faça o questionário. Nós avançamos um pouquinho com a matéria, colocando um questionário abrangendo aquilo que nós já estudamos. E aí vocês, o questionário é o momento que vocês podem ir lá executar quantas tentativas forem necessárias, né, para atingir o grau máximo. Não vale nota diretamente, mas como está escrito lá, vale nota indiretamente que vocês treinam para a prova. Então, faça os questionários para vocês melhorar, para aprofundar a aprendizagem. Okay? Outra orientação importante, nós temos um fórum de leitura do primeiro trimestre. Já está colocado aqui nesse espaço, nesse bloco da base comum, uma obra do pré-modernismo, essa aqui, ó, Os Brusundangas, de Lima Barreto. A obra em si, ela está colocada em PDF para vocês, porque ela é de domínio público já, né? Então, vocês já podem acessar a obra e tem uma orientação de estudo lá no fórum, no topo do bloco, tem a orientação, quais os capítulos que vocês deverão ler para o primeiro trimestre, e tem o fórum para vocês participarem. Esse fórum, ele serve para vocês discutir a leitura, colocar as impressões de vocês, o que vocês estão achando, tirar dúvidas. E quando alguém fizer alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, vocês próprios podem responder, não precisa ser só o professor para responder. A discussão é geral, os alunos podem opinar, dar suas impressões de leitura, ok? E esse fórum serve para outros temas também, vocês podem deixar suas dúvidas, deixar suas impressões, sugestões, angústias, pode colocar nesse fórum para que a gente possa atender, é o nosso canal de comunicação, ok? Então, gente, é isso aí. Bom, nas aulas anteriores, nós viemos desde do início lá, vanguardas europeias, Semana de Arte Moderna, falamos sobre pré-modernismo, na semana passada tivemos orações adverbiais. Então tá, passamos por esses temas, né? E agora o nosso tema de hoje, né? O artigo de divulgação científica, né? Nós teremos as aulas dessa semana dedicadas a esse tema. Então, fica a pergunta, artigo de divulgação científica, o que é, né? O que é o artigo de divulgação científica e para que serve? Digamos aqui, assim, essas são as ideias fundamentais. O que nós precisamos em primeira instância, sair dessas aulas sabendo o que é um artigo de divulgação científica e para que serve. É novidade para nós? Não, vocês já tiveram isso em algum momento, talvez no nono ano, oitavo, nono ano, chegaram até a fazer algum trabalhinho, né, sobre artigo de divulgação científica com esse gênero textual. O que é, então? Bom, o texto de divulgação científica ele é destinado à publicação do saber científico em uma linguagem mais didática e informativa, ou seja, o resultado de alguma pesquisa, de alguma descoberta, fruto de investigação, de pesquisa, ela é trazida para a publicação, mas olha só, a linguagem, apesar de ser uma linguagem técnica, ela é mais didática e informativa, porque ela tem como público-alvo as pessoas de uma maneira geral, né? Então, isso é o texto de divulgação científica, destinado à publicação do saber científico, né? Ok? Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo. Veja, por exemplo, esse título recente de notícia, na revista super interessante, né? Aí nós temos lá, vacina da Pfizer se mostrou segura e eficaz em adolescentes entre 12 e 15 anos. O ensaio clínico contou com 2.260 voluntários, dos quais apenas 18, que haviam recebido o placebo, desenvolveram a Covid-19 de forma sintomática. Nenhum jovem vacinado adoeceu. Então, aqui nós temos responsáveis pela publicação, aqui a data, 31 de março de 21. Então, percebem a linguagem que nós temos? O tema é um tema científico, né? Nós estamos tratando da ciência, olha só. E qual a ciência? Saúde. Então, aqui está o título, está a área de conhecimento, saúde, o título, um resumo da notícia. E percebe que nós temos aqui também algo jornalístico, uma espécie de notícia. E por que não é só notícia, né? Porque não vai só contar um fato que aconteceu, né? Vai contar uma pesquisa que foi realizada, trazendo os seus resultados. Então, vejam só, com o título e o subtítulo, nós já temos algumas informações importantes, já sabemos o que foi pesquisado e já sabemos uma parte dos resultados, né?
com quantos jovens foi feita a pesquisa, né? O que aconteceu com esse público. Então, essa é a cara da informação que nós temos no artigo de divulgação científica, percebe? Bom, o artigo de divulgação científica ele agrega características tanto da esfera científica quanto jornalística, como nós vimos na tela anterior. Nós temos uma cara de notícia, então nós temos linguagem jornalística, mas nós temos o tema e a linguagem e os resultados científicos, ok? Então, tá, agrega esse tipo de artigo, ele tem essa característica, essa esfera científica e também jornalística. E veja o que a BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, fala sobre esse gênero textual. O artigo de divulgação científica é uma publicação com autoria declarada, né, se conhece a fonte, né, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas de conhecimento. Aqui nós vimos anteriormente na área de saúde, né? Então, essa é a definição que nós temos para artigo de divulgação científica, na abrangente visão da ABNT. Perfeito? Vamos adiante. O artigo de divulgação científica, o artigo científico, como o nome já revela, né, trata-se de texto científico, com função de relatar resultados de pesquisa científica. Okay? Características formais e estilísticas do texto de divulgação científica. O que nós vamos encontrar num texto desse gênero? A linguagem de caráter expositivo expõe algo, né? Diferente da linguagem literária, né? E outras coisas mais, né? Da linguagem que nós encontramos, por exemplo, em livros de romance, essas coisas, não. O caráter expositivo, expor um tema, expor o resultado de uma pesquisa. Né? O que mais? Combina as características dos dois textos didáticos e jornalísticos. Né? Então, nós temos um texto didático voltado para a pesquisa em si, um texto jornalístico junto, né, trazendo o resultado, trazendo a notícia. A linguagem é clara e objetiva, apesar de ser muitas vezes carregada de vocabulário técnico, mas um vocabulário técnico em parte acessível ao público de uma maneira geral, uma linguagem clara e objetiva. O público-alvo é de um perfil diversificado, porque como aquela notícia que nós tínhamos, por exemplo, ela tem um público específico, visa só os profissionais de saúde? Não, visa a população de uma maneira geral. E nessa população nós vamos encontrar um público diversificado, né? Pessoas dos mais variados perfis, educacional, cultural, econômico, né? Então, um público diversificado é o foco desse tipo de gênero textual. Né? Abrange áreas das ciências, das mais variadas, física, química, linguística, história, por aí vai. Todas as áreas da ciência, saúde, como nós vimos ali. Né? Usa como suporte revistas, jornais, livros didáticos, fascículos. Né? Você já deve ter visto, tem certos temas que ele vem dividido em fascículos, a gente compra por semana, cada semana um fascículo que vem aprofundando o tema. Né? Nessa que nós vimos da saúde, o suporte é uma revista. Né? Os jornais também são veículos muito utilizados para esse tipo de artigo. Né? Os temas normalmente são temas atrativos, geralmente ligados ao cotidiano. Vejam, da saúde, um tema cotidiano que está entre nós. Né? São pesquisas realizadas com esse tipo de tema que se torna atrativo, porque como está entre nós, é de interesse geral. Né? Vale-se de recursos como gráficos, infográficos, tabelas, depoimentos, fotografias, entre outros. Né? Como nós vimos lá desde o início, no primeiro quadro, né, da atmosfera, né? E aí nós veremos outros aqui. Vejam, por exemplo, esse tipo de artigo. Ele é publicado na revista Super Interessante, a mesma que publicou aquele da saúde, né? Esse aqui também é de saúde, então vejam só, a revista, nós temos uma revista, e a capa da revista já vem com a propaganda de um artigo de divulgação científica, como
controla o cérebro, né? Olha só. A Super Interessante é uma revista de curiosidades culturais e científicas destinada especialmente ao público jovem interessado em ciências. Então, nós temos aqui a fonte, né, onde nós buscamos. Veja o que nós temos, o que nós temos na notícia. Eu vou até mostrar um pouquinho a mais da notícia para vocês aqui. Olha isso aqui, o que nós temos. Vou compartilhar com vocês aqui para a gente ver a notícia mais em detalhe um pouquinho. Então, veja. Aí aparece aqui o artigo. Aqui está a área de conhecimento, olha só, destacada aqui, ciência. No outro estava saúde, aqui está a ciência. Como a comida controla o cérebro. Então, o que nós temos? Aí nós temos um resumo das informações, né? O que você come influencia diretamente o que você sente. Veja como a alimentação pode mexer com seus neurotransmissores, alterar estruturas cerebrais, desregular o apetite e até estimular a ansiedade e depressão. Percebe o resumo da informação que nós vamos encontrar no artigo, que de certa forma é extensa. Nós temos aqui os responsáveis pelo texto, né? o texto em si, a ilustração e o design. Então, tudo muito bem identificado. Aí, vamos ver só os dois primeiros parágrafos, para a gente ter assim, um foco da notícia. Qual foi a última coisa que você comeu? Uma maçã, um bife, um pedaço de pizza? O processo digestivo, seja qual for o alimento, é sempre o mesmo. O organismo quebra as moléculas e extrai a energia contida na comida. E o órgão que mais consome energia é o cérebro. Ele é responsável por 20% da taxa metabólica basal, calorias que o corpo gasta em repouso simplesmente para sobreviver. Percebe o termo científico sendo destrinchado entre parênteses? E queima até 320 quilocalorias por dia. O cérebro recebe a energia na forma de glicose, um açúcar que o sistema digestivo obtém dos carboidratos. E também pode, caso necessário, sintetizar a partir de proteínas e gorduras. Mas novos estudos têm demonstrado, veja só, gente, aqui o tema, olha, novos estudos. Então, aqui a gente está começando a entrar na notícia, na pesquisa, tem demonstrado que a coisa não é tão simples assim. A comida tem o poder de aumentar ou reduzir os níveis de neurotransmissores, provocar alterações em tecidos cerebrais, estimular ansiedade e depressão ou influir no comportamento de maneiras mais insidiosas, inclusive até controlando o que e quanto você vai comer. Então, veja só, se a gente passear pelo artigo, a gente vai encontrar muitas coisas, muitas notícias, mas ali naquele primeiro parágrafo, já chama a atenção do leitor, porque ele vai encontrar, aí nós vamos encontrar figuras, gráficos, que vão estar explicados, demonstrando, né, como é que as coisas acontecem entre o cérebro e a ingestão de comida, né? Então, nós temos várias coisas aqui na notícia envolvendo os alimentos. Então, isso é um artigo de divulgação científica, a gente percebe a atratividade, né? A atratividade do tema, porque ele vem realmente de uma forma, digamos assim, atrativa para nós, né? Eu vou voltar aqui para os nossos slides, e aí nós vamos continuar. Aí, então, a gente já temos esse artigo de divulgação científica que fala sobre a saúde, né? Então mostra o nosso relacionamento com a comida. E agora eu vou mostrar um outro exemplo para vocês. Olha só, agora nós temos um artigo de história. Aqui está a área das ciências. Arqueólogos encontram novos fragmentos dos manuscritos do Mar Morto. Também foi retirado dessa mesma revista. Então, vejam a explicação no subtítulo, traz um resumo para nós. Além dos fragmentos contendo textos bíblicos, os pesquisadores também encontraram um esqueleto infantil mumificado, um cesto de 10.000 anos, pontas de flecha e outros artefatos. 17 de março de 2021, e aqui um pedacinho do fragmento, né, encontrado. Então, nós temos uma notícia, né, resultado de uma pesquisa, qual área é a arqueologia, né? A história, a arqueologia, pesquisando sobre história. Então, uma área que a gente normalmente gosta muito de se inteirar, né? Então, aí está. É um tipo de artigo de divulgação científica.
Vejam outro que nós encontramos aqui também, para concluir, para a gente terminar essa nossa aula de hoje, dando nossa introdução, né, nesse assunto, artigo de divulgação científica. Vejam isso aqui até vocês tiveram contato. Se lembra desse quadro? Eu acho que vocês se lembram dele, né? Nós vimos esse ano, alguém se lembra o nome dele? Ah, está aqui, né? O Grito. Né? Esse quadro é um quadro expressionista, né? Na verdade, o camarada que pintou ele, esse aqui, o Edvard Munch, digamos assim, o fundador do expressionismo, né? Esse quadro é O Grito, né? E vejam só, nós vimos ele lá quando nós estudamos vanguardas europeias, o expressionismo. Olha o quadro expressionista, veja o fundo dele, o cenário, como é. Lembra, o expressionismo é a distorção das imagens, né? E o exagero nas imagens, nas cores, né? São características do expressionismo que nós vemos aqui. Olha a cara da pessoa que está aqui. Hein? Bom, o texto, então, é cultura, a área de pesquisa é cultura. Frase rabiscada em O Grito foi escrita pelo próprio Munch, sugere estudiosos. Mas peraí, o que é isso, será? Ah, vejam só pode ter sido pintado por um louco. É a frase que ela fica escrita no quadro de uma maneira assim, bastante apagada no quadro original, mas está lá essa frase, parecendo que fosse uma pichação. Só pode ter sido pintado por um louco. A caligrafia vista na obra é comparável àquela encontrada nos diários do pintor. Eventos passados em 1895, lá no começo das vanguardas, também justificam a hipótese. Então, nós vamos encontrar a notícia, ou seja, resultado de uma pesquisa feita em cima da frase que está rabiscada no quadro. Né? Então, vamos ver um pedacinho só da notícia? Só para a gente ver como que ela se desenvolve. Tem um título, um pequeno resumo, a área da qual ela faz parte, cultura, e lá vem, né? A obra O Grito, de Edvard Munch, que é uma obra expressionista, gente, possui 4 versões que foram pintadas entre 1893 e 1910. A primeira delas, guardada pelo Museu Nacional da Noruega, possui um detalhe especial. No canto superior esquerdo, há uma frase rabiscada quase imperceptível, por isso que a gente não vê aqui na foto, né? Dizendo: só pode ter sido pintado por um louco. Durante anos, historiadores pensaram que a observação houvesse sido feita por algum vândalo, mas estudos recentes indicam que o próprio artista, o Munch, deixou a mensagem. Para chegar, olha, agora vejam só, mostrando para a gente como foi feito o trabalho, a pesquisa. Para chegar a essa conclusão, pesquisadores do Museu Nacional da Noruega tiraram fotografias do quadro com uma câmera infravermelha, uma forma de destacar a mensagem escrita com grafite e investigá-la mais de perto. Os historiadores compararam a caligrafia com aquela vista nos diários e cartas escritas por Munch, concluindo que as letras eram idênticas. Além disso, o cientista sugere que um vândalo teria rabiscado uma área maior do quadro, com o intuito de ser facilmente notado, mas a frase está praticamente escondida. Então tá. Percebe aí, gente, o que nós temos? Então, um artigo de divulgação científica, porque nós temos aí o resultado de uma pesquisa científica, ok? Então é isso, gente. Eu gosto muito desse tema, um tema muito interessante. Eu acredito que vocês também gostem, né? Porque é um tema assim, a gente encontra temas variados e eu logicamente, né, selecionei aqui para nós aqueles que eu gosto, né? A área da saúde, da história, da cultura, né? E eu gosto muito dessa revista, então a gente lê essas pesquisas e realmente enriquece a nossa bagagem de conhecimentos, né? Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês nessa nossa primeira aula, né? Nós teremos mais 2 aulas, vamos aprofundar um pouquinho, vamos ver o que a gente pode fazer mais em relação aos artigos de divulgação científica e assim a gente completa o nosso conhecimento sobre esse tema, ok? Então, gente, para essa aula era isso, a nossa proposta, né? A nossa proposta era essa, tomar ter esse primeiro contato com o tema. Aí eu desejo para vocês boa semana, bom estudo, que vocês tenham um bom aproveitamento essa semana, ok? Gente, bom dia para vocês, até a próxima aula. Tchau.